Ok, pessoal, muito bem. Agora aqui, né, no Visual Studio, vamos colocar em prática aí tudo que a gente viu ali nos slides, né, com relação a todas essas functions e procedures que a gente vai estar utilizando aí para trabalhar com texto, certo? Vai ser feito tudo de uma forma bem simples, bem dinâmica. Eu vou estar mostrando para vocês cada uma das functions que vocês têm, que a gente viu ali, a forma com que elas trabalham e tudo mais. Tá? Vou estar executando aqui várias vezes o código, a gente vai estar trocando algumas strings para vocês verem melhor o funcionamento de cada uma delas e chegar a essa conclusão aí para vocês terem uma noção de como vocês podem estar utilizando para trabalhar aí com as strings, né? Para estar trabalhando com o texto. Bom, como a gente vai estar trabalhando com o texto, eu vou criar uma variável, né? Uma variável, um texto original que a gente vai estar utilizando aí para poder estar aplicando e vendo o resultado de cada uma dessas funções. Então, eu vou criar uma variável do tipo string, já que a gente vai trabalhar com texto, que eu vou chamar de texto original. E vamos colocar aqui o nosso texto. Então, uma célebre frase, né, do grande Fernando Pessoa, né, amigão, né, tomamos cerveja junto semana passada, parece, né? Tá aqui, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Bom, uma pausa aí para reflexão, né, literária, mas muito profundo esse pensamento, né, do Fernando Pessoa e tudo mais. Mas, voltando aí, está aqui a nossa frase, né, o nosso texto. Esse texto poderia ser qualquer um, né, independente do tamanho. E a primeira parte que a gente vai ver aqui do texto, que foi uma das funções que a gente viu ali na apresentação, é a função length, que vai retornar justamente o tamanho desse nosso texto. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, vou criar aqui uma variável inteira que vai receber o tamanho, né, que vai ser igual a texto original ponto length. No caso, essa não recebe parâmetro nenhum, então não precisa de abrir e fechar o parênteses, né? É a força do hábito, né? A gente vai pegando o jeito. E vou dar aqui o tamanho do texto, então console.writeLine, né? O tamanho do texto, dois pontos. Uma outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, é a concatenação de strings usando parâmetros, tá? Então, tá vendo que eu estou colocando aqui, ó, abrindo e fechando chave? E agora eu vou colocar aqui, ó, tamanho ponto toString, né? Por quê? Porque eu tenho, como a gente está trabalhando com texto, o tamanho é um valor inteiro, nós temos que converter esse texto para string. Então, independente de quantos parâmetros aqui do texto eu tiver, tudo que tiver entre vírgulas vai ser colocado em cada parâmetro, certo? Então, ao invés de eu estar usando o mais para fazer a concatenação, eu também posso estar colocando parâmetros. Então, quando, por exemplo, eu vou ter muitos parâmetros no meio do texto, eu posso estar utilizando esse recurso para ir fazendo a concatenação e a formação do texto, certo? Então, executando aqui para ver qual que vai ser o tamanho dessa string, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Né? Ele vai retornar lá para nós, ele vai retornar, mas ele não parou, né? Então, eu vou colocar aqui um console.readKey para que ele pare e a gente possa ver o resultado, né? Vamos executar aqui novamente. Então, o tamanho do texto é 45 caracteres, né? Beleza, pessoal? Então, voltando aí para a nossa realidade, né? Nós temos aqui, então,
o tamanho dessa string, certo? Obviamente que em algumas vezes, quando nós recebemos um texto, esse texto ele pode vir com vários espaços além, certo? Ó, espaços antes do texto, espaços depois do texto. Se nós executarmos novamente esse comando, ele vai retornar para nós que agora esse texto tem 64 caracteres. Por quê? Ele está contando todos os espaços, certo? Ele está contando tudo. E está mantendo esse texto enorme. A coisa que a gente pode fazer é remover esses espaços. Então, a gente pode utilizar a função, né, trim, que vai tirar todos os espaços desnecessários do texto, certo? E a gente pode estar utilizando a função trim também em parceria com outras funções. Eu posso chegar aqui e colocar, por exemplo, a função trim e já deixar ela engatada com o length também na sequência, que ele vai tirar todos os espaços e vai retornar para mim o valor original da função, certo? Lembrando que ele tira os espaços desnecessários. Ó, na primeira execução, onde o texto estava normal, sem os espaços no início e no final, ele retornou o tamanho 45. Na segunda execução, quando eu coloquei todos os espaços e simplesmente fiz um length, ele retornou 64, contando todos os espaços. A hora que eu usei a function trim, né, o método, a funcionalidade trim, ele tirou todos os espaços desnecessários desse texto. Tá? E retornou para nós aí o tamanho do texto, que é 45, ou seja, o tamanho original. Além disso, né, nós vimos que então o trim tira todos os espaços desnecessários. Mas digamos que nós só precisássemos, né, tirar os espaços do início do nosso texto. Então, ao invés de usar o trim, a gente ia usar o trim start. Certo? Executando agora, vocês vão ver que ele vai tirar só parcialmente. Ele só tirou os espaços do início. Olha lá, ó, ficou 56. Vou até fazer mais. Eu vou mostrar para vocês como que é esse texto, né? Tirando somente os espaços do início. Eu vou colocar, então, aqui. Ó, eu vou ter eu vou imprimir a variável texto original na íntegra e depois eu vou imprimir texto original, só que agora usando o trim start, certo? Para vocês verem a diferença. Executando aqui, né? Olha só o que mudou, né? Então, ele tirou todo esse espaço que estava aqui e deixou sem espaço nenhum. Por isso que caiu para 56. Né? Da mesma forma que eu estou usando isso no início, para vocês verem como tem também espaços no final, eu vou colocar aqui ó, o mais e vou colocar um ponto e vírgula que também vai ser impresso, tá? Lá pelo writeLine. Então, ó, vou executar novamente. Estão vendo onde está o ponto e vírgula aqui? Então, ainda tem todo esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, né, ainda existe aqui.
Eu vou executar novamente e vou colocar ele aqui embaixo também, para vocês verem. Executando aqui. Olha lá, continua o espaço no final. Agora, ao invés de tirar os espaços da frente, do início, eu vou tirar os espaços do final. Então aqui eu vou usar, por exemplo, um trim, aqui vai ser um trim end, já que eu quero também calcular sem ele. E aqui vai ser um trim end, que é o nome da função. Certo? E vamos executar novamente. Olha lá, ele manteve agora os espaços no início, mas os espaços do final, que seriam esses daqui, foram removidos. Certo? Essa é uma pequena, um pequeno exemplo de utilização ali de 3 funções que removem os espaços. O trim remove todos os espaços necessários de um texto, que está dentro de uma variável. O trim start, todos os espaços no início do texto. E o trim end, todos os espaços no final desse texto. Certo? E também de cara vimos aí a função light, que retorna o tamanho desse texto. Perfeito? Muito bem, pessoal. Agora,